Suporte avançado de vida para adultos. Consenso científico e recomendações de tratamento 2020. Essa apresentação contém informações para clínicos. Estaremos trabalhando então com este consenso, que foi publicado na Circulation agora 21 de outubro de 2020. O consenso foi construído basicamente a partir de 3 estratégias. Algumas questões foram respondidas a partir de revisões sistemáticas, outras a partir de revisões de escopo de questões da prática clínica e outras foram respondidas a partir de atualizações de evidências já publicadas. Vocês vão perceber que existem muitas dúvidas, muitas incertezas. Mas a nossa capacidade para tolerar as incertezas advém da época do início da medicina com o Hipócrates, né? A nossa capacidade para tolerar a dúvida. E é justamente em torno disso que estaremos trabalhando, em torno da ciência, das explicações naturais para o que fazemos. São 9 estratégias de desfibrilação, via aérea, suporte circulatório, monitoramento fisiológico, drogas, prognóstico, situações especiais de parada cardíaca, que envolvem inclusive a gestação, cuidados pós-ressuscitação e o prognóstico no paciente comatoso. Sobre as estratégias de desfibrilação. 4 itens, sendo que o segundo, a desfibrilação dupla sequencial, foi submetido a uma revisão sistemática. Carregar o desfibrilador antecipadamente. É uma revisão de escopo da prática clínica. A pergunta é: devemos levar o aparelho carregado e tentar encurtar o tempo para aplicar o choque? Ou devemos verificar o ritmo, voltar a fazer RCP, carregar o aparelho e daí aplicar o choque? Qual das duas condutas é vantajosa em relação ao desfecho dos pacientes? Nenhuma recomendação nova. Não tem, é a recomendação da American Heart, acho que desde 2005. Checa o ritmo, volta a fazer RCP, carrega o aparelho e aí vem aplicar o choque. Desfibrilação dupla sequencial, revisão sistemática. Então, isso é um detalhe interessante, né? O pessoal está tentando fazer assim, os eletrodos adesivos colocados em posição convencional ou as placas manuais e os eletrodos adesivos colocados antero-posterior. A ideia é aplicar os 2 choques simultaneamente ou de forma sequencial, talvez até porque pode estragar o aparelho, enfim, né? Não sei bem, mas o fato é que pode ser sequencial ou simultâneo. Isto melhora, tem chances de melhorar o desfecho dos pacientes? Essa proposta não é recomendável no momento. Desfibrilador externo automático versus o desfibrilador manual. Olha só. Desfibrilador manual à esquerda e o desfibrilador externo automático à direita. Tanto no pré-hospitalar como no intra-hospitalar. Quem é que ganha? Não foram demonstradas diferenças significativas na sobrevivência entre os modos de desfibrilação semiautomática porque o DEA não é automático, ele depende do ser humano para apertar o botãozinho ali na hora do choque, né? E manual na ressuscitação fora do hospital ou intra-hospitalar. Então, gente, o que tem de ciência em relação a essa pergunta, o que é melhor, manual ou o DEA, é que não tem diferença. Tá? Tanto um quanto o outro, tu está autorizado a utilizar tanto no pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar. Análise do formato da onda e o sucesso da desfibrilação. Essa é uma pergunta
relativamente antiga, até 2005, a gente acreditava que se o doente tivesse ficado parado por mais do que 5 minutos, provavelmente era melhor fazer 2 minutos de RCP, melhorar a qualidade da fibrilação e daí aplicar o choque na esperança de que esse choque tivesse uma probabilidade maior de reverter para um ritmo não chocável, né? Bom, o que nós estamos fazendo aqui? O que eles estão propondo aqui? É assim, tem um recurso de computador que transforma as ondas da fibrilação num gráfico que é chamado, deixa eu ler aqui como é que é aqui ó, área do espectro de amplitude. Então, esse gráfico com a área de espectro de amplitude, né, das ondas, a modificação, a transformação dele, né, das ondas, aqui a transformação das ondas, gera um determinado valor e a partir desse valor tu poderia então considerar um ponto de corte para desfibrilar ou para aguardar mais RCP para daí aplicar o choque. Vamos ver qual foi o resultado então da área do espectro de amplitude. Ué, não. Não há evidências suficientes para justificar o uso da análise de formato da onda no apoio à tomada de decisão ao aplicar o choque de desfibrilação. Estratégias de desfibrilação é isso. Via aérea, oxigenação e ventilação na RCP. São 4 itens também, sendo que o primeiro deles é uma revisão sistemática. Manejo das vias aéreas durante a parada cardíaca. Nós podemos realizar a ventilação com bolsa-máscara, enquanto está sendo feita a RCP, nós podemos usar máscaras laríngeas e nós podemos, o tradicional, né, podemos intubar o nosso paciente. Olha, a resposta para essa questão é a seguinte: bolsa-máscara, bem óbvio, ou via aérea avançada durante a RCP de adultos em qualquer cenário. Use bolsa-máscara ou via aérea avançada, máscara laringe ou tubo, durante a RCP de adultos em qualquer cenário. Bom, no pré-hospitalar, com adultos, se for usar via aérea avançada e se a taxa de sucesso para intubação for baixa, então, colegas que têm pouca experiência com intubação, use uma via aérea supraglótica, né? No pré-hospitalar, com adultos, se a taxa de sucesso para intubação for alta, claro, pode optar pela intubação ou pela via aérea supraglótica. No intra-hospitalar, com adultos, se for usar uma via aérea avançada durante a RCP, é sugerida a via aérea supraglótica ou a intubação endotraqueal. Bom, então assim, a ideia é manter a ventilação com bolsa-máscara enquanto estiver sendo efetiva ou enquanto não houver uma indicação formal, tipo regurgitação, né, que daí vai ter que intubar para proteger a via aérea, né? Ou se tu estiveres com uma suspeita importante de hipóxia e que tu precisas também da capnografia, então tu intuba o paciente para garantir uma melhor oxigenação e ventilação, ou até mesmo depois, no retorno da circulação espontânea, Glasgow 8, abaixo de 8, tem que intubar para proteger a via aérea. Tá? Mas fora isto, a ventilação com bolsa-máscara pode ser levada e a gente pode, no pré-hospitalar, caso não tenha muita experiência com intubação, fazer a via aérea supraglótica. Na verdade, a via aérea supraglótica, a máscara laríngea, ela está presente em todos os cenários. Confirmação do posicionamento correto do tubo traqueal. Olha só então, as estratégias. A capnografia com formato de onda, os dispositivos detectores esofágicos, o seringão, a perinha, o ultrassom, aqui é o tubo dentro da traqueia, aqui o esôfago, e o detector qualitativo de dióxido de carbono. Vamos ver quem que ganha. A capnografia com formato de onda
juntamente com a avaliação clínica, para confirmar e para monitorar continuamente, o posicionamento adequado do tubo durante a parada cardíaca é recomendável. Se a capnografia com formato de onda, claro, não estiver disponível, a recomendação é usar um detector de CO2 sem formato de onda, um dispositivo detector esofágico, que até eles são interessantes para, durante a parada cardíaca, em função da baixa perfusão pulmonar, o dióxido de carbono, a pressão parcial do dióxido de carbono é baixinha, tende a ser baixinha. E pode a nossa capnografia ou o nosso detector qualitativo de CO2, ele pode dar negativo para a traqueia, e mesmo com o tubo dentro da traqueia. Então, esses dispositivos, que eles são praticamente mecânicos, eles podem ser muito úteis nessa situação, a perinha e o seringão. Né? E o ultrassom, junto sempre com a avaliação clínica. Dosagem do oxigênio durante a RCP. Vamos ver. Até quando levamos o fluxômetro, né? Até quantos litros por minuto? A recomendação do consenso é utilizar a máxima concentração de oxigênio inspirada possível. A máxima concentração de oxigênio inspirado possível. Tá? 15 litros por minuto, né? 100% para adultos. Ventiladores automáticos, a tecnologia, versus a tradição, ventilação manual durante a RCP. Vamos ver quem é que está ganhando. Ventilando. Ó, ventila, faz uma ventilação a cada 6 segundos. Tá? Então, a ventilação tradicional e a tecnologia. As evidências são insuficientes para recomendar ou para refutar o uso de ventiladores de transporte automáticos em vez da ventilação manual durante o atendimento da parada cardíaca com a vítima entubada. 0 a 0. Via aérea, oxigenação e ventilação na RCP. É isso. Agora nós vamos para suporte circulatório durante a RCP. Suporte circulatório, nós temos o manejo das vias aéreas durante a parada cardíaca com uma revisão sistemática. Suporte circulatório durante a RCP. Tá? Não é manejo de vias aéreas, ficou mal naquele slide. Né? Olha só, nós temos aqui a eCPR, né? RCP extracorpórea. Essa é uma tecnologia bem avançada, um recurso interessante, tá? Onde o ECMO faz parte, né? Então o ECMO seria extracorporeal membrane oxygenation, tá? Um recurso para oxigenação por membrana extracorpórea. Tá? Vamos ver então. Perdão, aqui a outra alternativa para eCPR, né, para RCP extracorpórea, seria o bypass cardiopulmonar. Só que aqui nós temos que ter recursos um pouco mais sofisticados, ou um bloco cirúrgico, ou uma UTI muito bem equipada para poder utilizar então o bypass cardiopulmonar. Vamos ver quem é que está ganhando aqui? Nos ambientes onde a RCP extracorpórea, do inglês eCPR, está disponível, claro, não é bem simples, né? A sugestão é considerá-la como uma terapia de resgate se a RCP convencional estiver falhando. Este é o estado da arte. Monitoramento fisiológico durante a RCP. Quarto item. Monitoramento de parâmetros fisiológicos durante a RCP. Isso aqui é uma revisão de escopo, de prática. Tá? PAM, a pressão parcial do dióxido de carbono no final da expiração. E este recurso interessante que é o Near Infrared Spectroscopy,
algo como espectroscopia próxima do infravermelho. A jogada é assim: tem um emissor de radiação não ionizante, obviamente, né? E eletromagnética, e os sensores. Essa radiação, no caso, ela está numa frequência próxima à frequência do infravermelho. E atravessa aqui o parênquima cerebral, e a partir do que é medido, nós temos então condições de estimar perfusão, oxigenação do parênquima cerebral. Interessante. Vamos ver. Nós não fazemos nenhuma recomendação de uso de nenhuma medida fisiológica particular para guiar a RCP, nem a capnografia, porque as evidências disponíveis tornariam qualquer estimativa de efeito especulativa. Então, esse é o ponto atual da arte em relação à monitorização, à monitoração da RCP com esses recursos. Tá? Monitoramento fisiológico durante a RCP, nós estamos especulando, então não recomendamos. Drogas. Drogas durante a RCP. Vasopressores, IV ou IO, esteróides, agente tampão e medicamentos para torçar. Né? Aqui, gente, nós temos duas revisões sistemáticas. Vamos lá? Drogas durante a RCP, incluindo a decisão de administração. Vasopressores durante a parada cardíaca. Vamos pegar o laserzinho, né? Vasopressores durante a parada cardíaca. Notem, a epinefrina no exterior, ela vem pré-diluída para ser utilizada IV. Aqui está um pouquinho ruim de ler, mas é 1 miligrama por decilitro, que seria 0,1 miligrama por mililitro. Perdão. 1 miligrama por 10 mililitros, tá? Que seria 0,1 miligrama por mililitro. Está aqui, ó. 1 miligrama para cada 10 mililitros, ou 0,1 miligrama por mililitro. Então, ela vem pronta para ser utilizada intravenosa. Então, eles fazem uma ampola direto. Olha só, para ritmos não chocáveis, a ESP e a sistolia, nós recomendamos a administração de epinefrina logo que possível durante a RCP. Uma recomendação forte. Para ritmos chocáveis, FV e TVSP, nós sugerimos a administração de epinefrina após as tentativas iniciais de desfibrilação sem sucesso. Uma recomendação fraca. Esse é o estado da arte. Então, assim, gente, em relação à epinefrina, no momento de administrar a epinefrina, e outras drogas também que não são isentas de riscos, né? O ideal é que a gente aplique essas medicações. Isso não é da revisão, isso eu estou colocando a minha opinião. Né? Que a gente aplique essas medicações a cada 4 minutos depois de checar o ritmo. Parece mais seguro trabalhar dessa forma, tendo em vista o risco potencial que nós temos com o uso desses medicamentos. Administração de drogas, IV ou IO? Quem é que vai ganhar? Tá? Agulha de Combe, depois tem aquelas de plástico também, IS-IO, intraósseo fácil, e o BIG, né? O BIG, que é o Bone Injection Gun, para adultos e para crianças. Olha aqui onde é que a gente posiciona. Ó. Isso aqui é um perigo, né? Ele praticamente é uma arma mesmo, dispara esse negócio. Né? Então tem trava de segurança, mas enfim. Para adultos a gente pega a tuberosidade tibial, 2 centímetros em direção
ao lado interno da perna, né, medialmente, e 1 centímetro para cima, na direção do joelho. E para crianças, também, tuberosidade tibial, 1 centímetro medialmente e 1 centímetro para baixo, na direção do pé. Vamos ver quem é que ganha? Opa! Nós sugerimos o acesso IV quando comparado com o acesso IO como primeira tentativa para a administração de drogas durante a parada cardíaca do adulto. Então é isso. Primeiro, sempre, se possível, IV. Mas se as tentativas com acesso IV fracassarem, ou se o acesso IV não for viável, nós sugerimos o acesso IO como uma rota para a administração de drogas durante a parada cardíaca do adulto, uma recomendação fraca. Esteroides durante a RCP. Então, hidrocortisona, metilprednisolona, fludrocortisona, né? Para parada cardíaca intra-hospitalar, a força-tarefa encontra-se incapaz de alcançar uma recomendação de consenso favorável ou contrária ao uso de esteroides durante a parada cardíaca. Nós sugerimos contra o uso de rotina de esteroides durante a parada cardíaca, durante a RCP, no pré-hospitalar. Então, esse é o estado da arte atual dos esteroides. Agentes tampão para a parada cardíaca. É só uma atualização de evidência. Bicarbonato de sódio, 8,4%, 50 ml. A administração de rotina do Bica para tratamento da parada cardíaca intra-hospitalar ou no pré-hospitalar não é recomendada. Ah, tudo bem. E as drogas para a torsade-poa. Esse é um problema, né? Porque aqui nós não estaremos falando, a revisão não foi feita exclusivamente para a parada cardíaca. Vamos dar uma olhada? Tá aqui, torção das pontas, né? Se for uma parada, né? Pega o eletrocardiograma prévio, confirma lá, vê se tem um QT longo, né? Então está confirmado que é uma torção das pontas, né? Bom, mas a gente pode ter também taquicardias, taquicardia com pulso. Não é uma taquicardia sem pulso, TV sem pulso. Não, uma taquicardia com pulso, instável, estável. Vamos ver o que a revisão nos traz. Uso de propranolol, uso de sulfato de magnésio, como já seria esperado, né? 50%, 5 gramas em cada 10 mililitros, ou 500 miligramas por mililitro. Tá? Isoprel, que é o isoproterenol ou a isoprenalina, e o marca-passos, né? O pacing, aqui é um transvenoso com a pontinha dele encravada no ventrículo direito. A taquicardia de complexos largos polimórfica, associada com um QT longo familiar, pode ser tratada com magnésio, marca-passos e ou beta-bloqueador. Todavia, a isoprenalina, isoproterenol, deveria ser evitada. A taquicardia de complexos largos polimórfica, associada com QT longo adquirido, pode ser tratada com magnésio IV. A adição, isso é uma questão importante aqui, até em tempos de Covid. A adição de marca-passos, que é claro, é raro, né? Vamos ser, vamos ser corretos, é uma situação rara, mas em sendo rara, continua sendo rara, mas aumenta um pouco a probabilidade na série de medicamentos que estão sendo associados. A adição de marca-passos ou de isoprenalina IV pode ser considerada quando a taquicardia de complexos largos é acompanhada por bradicardia ou parece ser precipitada por pausas no ritmo. Tá? Drogas durante a RCP, encerramos. Prognóstico durante a parada cardíaca.
Ecocardiografia ao lado do leito para prognóstico durante a RCP. Para diagnóstico, sem dúvida nenhuma, está bem definido o uso do ultrassom, especialmente nas situações de AESP. O que nós temos aqui? Um VD dilatado, indicando uma embolia pulmonar. Aqui nós temos um derrame pericárdico marcado. Bom, mas e para prognóstico? Nossa opinião é contrária ao uso de ecocardiografia ao lado do leito para prognóstico durante a RCP. Uma recomendação fraca, com evidência de muito baixa confiabilidade, mas foi o melhor que eles encontraram. Pressão parcial do dióxido de carbono no final da expiração, para predizer desfecho na parada cardíaca. Então, é importante, né? A capnografia como um recurso de prognóstico. Vejam, nós estamos fazendo a RCP e a capnografia está aqui, se comportando vermelhinha abaixo de 10. Quando, de repente, verde, ela vai lá para cima. Nós contraindicamos, olha que interessante, o uso de valores de pontos de corte isolados de pressão parcial do dióxido de carbono do final da expiração como um preditor de mortalidade ou para a decisão de parar a tentativa de ressuscitação. Uma recomendação forte, com baixa qualidade de evidência. Tá? Nós sugerimos que uma ETCO2 de 10 milímetros de mercúrio ou maior, medida após a intubação traqueal ou após 20 minutos de ressuscitação, possa ser um preditor de retorno da circulação espontânea. Nós sugerimos que uma ETCO2 de 10 ou maior, medida após a intubação, ou uma capnografia de 20 ou maior, medida após 20 minutos de ressuscitação, possa ser um preditor de sobrevida até a alta. Então, tem essas duas perspectivas de análise. Prognóstico durante a parada é isso. Situações especiais de parada cardíaca, um tema bonito, um tema importante. Parada cardíaca associada com embolismo pulmonar, uma revisão sistemática. Vejam, aqui nós temos os coágulos, né, já está intuitivo, né, foram retirados dos pulmões por cirurgia de uma moça de 35 anos que tinha ganho o nenê, né, fez uma cesariana, e não foi, a cesariana foi tranquila, pelo jeito, e ela então fez uma embolia pulmonar maciça. Tá? E 24 horas depois, então, e aí eles tiraram, foram lá e operaram. Outra estratégia seria a trombectomia mecânica do êmbolo por catéter. Vamos ver então o que nós temos aqui em relação a essa situação especial? Nós sugerimos administrar drogas fibrinolíticas para a parada cardíaca quando a embolia pulmonar é a causa suspeita da parada cardíaca. Tá? Nós sugerimos o uso de drogas fibrinolíticas, embolectomia cirúrgica ou trombectomia mecânica percutânea para a parada cardíaca quando a embolia pulmonar é a causa sabida da parada cardíaca. Então, essas são as recomendações ou as sugestões atuais em relação à embolia pulmonar. Parada cardíaca na gravidez. A cesariana perimortem, tá, para tentar salvar o feto e que algumas vezes salva também a mãe. Então vejam, um corte, uma infraumbilical, né, mediana, afastando, expõe o útero, afasta manualmente a bexiga, abre o útero, vai para cima, vai para baixo,
protegendo, aqui afastando, e vamos lá, retirando o feto. Vamos ver, pessoal. Nós sugerimos o parto do feto por parto cesáreo, perimortem. Isso não significa que a mãe vai morrer, né? É perimortem porque tu não está conseguindo reanimar a mãe, não está conseguindo tirar a mãe da parada. Tá? Então, isso para mulheres em parada cardíaca na segunda metade da gravidez. Na segunda metade da gravidez. Recomendação fraca, com uma evidência de qualidade muito baixa. A evidência é insuficiente para definir um intervalo de tempo específico no qual o parto deveria começar. Né? Vejam, né? A evidência atual é insuficiente para definir o intervalo de tempo específico no qual o parto deveria começar. Cuidados de ressuscitação de alta qualidade, intervenções terapêuticas que busquem a causa mais provável da parada cardíaca continuam importantes, claro. E olha aqui, ó, as evidências são insuficientes para fazer uma recomendação sobre o uso de inclinação lateral. Então, a inclinação lateral já tinha caído, né? Mas eles comentam aqui e ou deslocamento do útero para a esquerda durante a RCP em pacientes grávidas. Deslocamento do útero para a esquerda também. Evidências insuficientes. Agora, a ausência de evidência não é uma evidência da ausência do efeito. Né? Notem, eles estão afirmando que não tem evidências para recomendar, mas não quer dizer que não seja, que não possa ser utilizado, pelo menos, é claro, deslocamento do útero para a esquerda. Toxicidade por opioides. Então, naloxone ou naloxane para uso. Esse medicamento é muito versátil, a forma de administração. E aqui nós temos 0,4 miligramas por mililitro. 0,4 miligrama por mililitro. E aqui tem também o spray nasal, 4 miligramas. Spray nasal, 4 miligramas. Tá? Vamos ver o que nós temos. Nós recomendamos o uso de naloxana por via IV, IM, subcutânea, IO, e dá para fazer pelo tubo também, ou intranasal, na parada respiratória, associada com toxicidade por opioide. Uma recomendação forte, evidência de muito baixa confiabilidade. A dose de naloxana necessária vai depender da rota. Nós não podemos fazer nenhuma modificação nas recomendações padrão de suporte avançado de vida para a parada cardíaca induzida por opioide. Tá? Então, na parada cardíaca, ainda continuam em vigência as recomendações anteriores, ou seja, não usar naloxana durante a parada. Mas na parada respiratória, claro, sim. Situações especiais de parada cardíaca foi isso: embolia, gravidez e opioide. Cuidados pós-ressuscitação. Cuidados pós-ressuscitação. Nós temos 4 revisões sistemáticas e 7 itens. Desculpa. Então, vamos começar assim. Dose do oxigênio depois do retorno da circulação espontânea em adultos. Uma revisão sistemática. Então, a dose do oxigênio que nós vamos oferecer também no retorno da circulação espontânea depende muito dessa curva, a curva de dissociação da oxihemoglobina, que tem a ver aqui então com a pressão parcial do oxigênio arterial, pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, que vai subindo e passa de 130 a 140, vai a 200, 300, porque essa pressão parcial é, fisicamente falando, a pressão que o oxigênio exerceria se ele estivesse sozinho, fosse o único gás ali. Então, pode passar de 100 milímetros de mercúrio. Tá? E a saturação de hemoglobina. Então, que às vezes, por exemplo, quando o pH baixa, diminui,
nos tecidos, especialmente tecido mal perfundido, essa curva de dissociação também baixa, facilitando a entrega do oxigênio no tecido, né? Então, por uma mesma pressão parcial, tu tem uma menor saturação. E o contrário acontece nos pulmões, né? Para que o sangue fique carregadinho. Bom, mas vamos ver do ponto de vista prático. Nós sugerimos o uso de oxigênio inspirado a 100%, até que a saturação de oxigênio arterial ou a pressão parcial do oxigênio arterial possa ser medida confiavelmente nos adultos com retorno da circulação espontânea após a parada cardíaca em qualquer ambiente. Então a ideia é manter o fluxo a 15 litros por minuto, está ventilando ali, né? E oferecer oxigênio a 100% até que tu tenha saturação. Nós recomendamos evitar a hipoxemia, é uma recomendação forte, claro, faz sentido. E também sugerimos evitar, recomendamos evitar e sugerimos, o detalhe das palavras, né? Sugerimos evitar a hiperoxemia, né? Isso é uma recomendação fraca, claro, né? Tem que cuidar mais a hipoxemia, naturalmente, né? Mas assim, oferecer oxigênio a 100%, até que tu tenha saturação. Estratégias de ventilação após o retorno da circulação espontânea em adultos. Olha, aqui impera a dúvida. Esse texto, uma tradução livre do inglês, é assim, é a expressão da sinceridade científica dos autores do texto. Vamos ler? À luz da falta de evidência para benefício e da ausência de evidência consistente para prejuízo, de níveis mais altos de dióxido de carbono, né, de capnografia, né, ou seja, pressão parcial do dióxido de carbono arterial, a força-tarefa considerou que não houve evidência suficiente para sugerir a favor ou contra objetivar hipercapnia leve comparada com normocapnia. Então, não dá, não temos evidência que justifique tu hipoventilar para fazer aumentar a pressão parcial do dióxido de carbono, a capnografia, né? Opa, não é a capnografia. Não. Aqui, até acompanha a capnografia, né? Mas o valor é 5 milímetros de mercúrio para mais em relação à capnografia, né? Aqui o que nós estamos falando é da gasometria, do dióxido de carbono na gasometria. Tá? Em relação à normocapnia. Então, olha, o final vai ser procurar manter a capnografia, vamos dizer assim, em 35 e 40. Vamos ver? Há insuficiência de evidência para sugerir a favor de ou contra buscar uma hipercapnia leve, hipoventilar, né? Comparada com a normocapnia em adultos com RCA após a parada cardíaca. Nós sugerimos contra controlar para hipocapnia, ou seja, hiperventilar, de rotina em adultos com RCE após a parada cardíaca. Recomendação fraca, evidência com pouca certeza. Então, esse é o estado da arte em relação ao CO2 no pós-parada. Cuidados pós-ressuscitação, suporte hemodinâmico pós-ressuscitação. Pressão arterial média calculada e PAM medida. Nós sugerimos que objetivos hemodinâmicos, por exemplo, pressão arterial média, pressão arterial sistólica, sejam considerados, sim, naturalmente, durante os cuidados de pós-ressuscitação e como parte de qualquer pacote de intervenções pós-ressuscitação. Recomendação fraca é evidência de baixa certeza. Então, assim, uma PAM 65, uma pressão sistólica de pelo menos 90 é a regra. Devem ser considerados.
As evidências são insuficientes para recomendar objetivos. Então, aqueles objetivos hemodinâmicos específicos, nós temos evidências insuficientes. Tais objetivos deveriam ser considerados numa base individual por paciente e provavelmente são influenciados, é claro, pelo estado pós-parada cardíaca e comorbidades pré-existentes. Recomendação fraca, evidência de baixa certeza. Cuidados pós-ressuscitação, esteroides pós-ressuscitação. Vamos ver. Então, o cortisol que sai daqui, do córtex, da suprarrenal, não há evidência suficiente para apoiar ou para refutar o uso de corticosteroides para pacientes com retorno da circulação espontânea após a parada cardíaca. Antibióticos profiláticos depois da parada cardíaca. Revisão sistemática. Vejam, uma das principais complicações da parada cardíaca é a sepsis. E uma das principais causas de sepsis nesse cenário é a pneumonia por aspiração. Nós sugerimos contra o uso de antibióticos profiláticos. Primeiro, porque não mostrou vantagem. E segundo, porque, é claro, pode promover o desenvolvimento de resistência. Profilaxia e tratamento das convulsões após a parada. Então, aqui, profilaxia e tratamento, não é apenas a profilaxia. Então, valproato, levetiracetam, fosfenitoína, são todos medicamentos para tratar a convulsão e nós temos também alguns desses indutores ou sedativos que são muito utilizados e que têm um efeito benéfico no caso de convulsões. Propofol, 200 mg aqui por 20 ml, com 10 mg por mililitro, e aqui o midazolam, 50 mg por 10 ml, 5 mg por mililitro, né, as duas apresentações comuns. Nossa sugestão é contrária à profilaxia de convulsões em adultos sobreviventes de parada cardíaca. Nossa sugestão é a favor do tratamento das convulsões em adultos sobreviventes no pós-parada cardíaca. Uma recomendação fraca com uma evidência de muito baixa certeza. Tá? Então é isso. Né? Se convulsionar, trate de forma agressiva. Não vamos deixar o paciente convulsionando como a gente poderia fazer, né? Normalmente na rua, deixa a convulsão acontecer. Mas no pós-parada cardíaca, não. Né? Nós temos que ser agressivos. Mas não faz sentido a profilaxia das convulsões. Controle, direcionado da temperatura. Uma atualização de evidências. CDT. Tá? Vamos lá? Olha só quanto recurso aqui na Universidade da Virgínia. Tá? Nós recomendamos selecionar e manter uma temperatura-alvo constante, entre 32 e 36 graus Celsius, para aqueles pacientes nos quais o controle de temperatura está sendo usado. Recomendação forte, evidências de qualidade moderada. Opa, isso aqui temos alguma coisa, é uma das melhores que nós temos nesse consenso. Se certas subpopulações de pacientes de parada cardíaca podem se beneficiar de temperaturas mais baixas, 32, 34 graus Celsius, ou mais altas, 36 graus Celsius, permanece desconhecido. Pesquisas podem elucidar essa questão. Muito bem. Nós recomendamos, que o controle de direção da temperatura tem 4 slides. Nós recomendamos o CDT em oposição ao não CDT para adultos no pré-hospitalar com um ritmo chocável inicial. É uma recomendação forte. Tá? Então, se tu tens uma parada cardíaca no pré-hospitalar com ritmo chocável inicial, tá? Uma fibrilação, está recomendado o controle direcional de temperatura. Recomendamos também se o ritmo não for chocável, só que aqui a recomendação é fraca. Tudo isso no pré-hospitalar. Tá? Então, é para fazer
paciente parou, né? E tu vai, quando chegar na emergência, tu vai fazer CDT. Nós sugerimos CDT em oposição a não CDT para adultos na intra-hospitalar com qualquer ritmo. Dentro do hospital está recomendado. Tá? Recomendação fraca. É, aqui, se for fazer, que seja por pelo menos 24 horas. Nossa recomendação é contrária ao uso rotineiro de resfriamento. Isso aqui é importante. Vejam, nossa recomendação é contrária ao uso rotineiro de resfriamento no pré-hospitalar com infusão rápida de grandes volumes de fluido IV gelado, frio, imediatamente após o retorno da circulação espontânea. E é uma recomendação forte, tá? Com evidência de qualidade moderada. Então, é das melhores que a gente tem no consenso. Nós sugerimos prevenção e tratamento da febre nos adultos persistentemente comatosos após completar CDT entre 32 e 36 graus. Claro, tem que tratar a febre, né? Sem dúvida, não pode deixar. Cuidados pós-ressuscitação, é isso. E agora nós vamos para o prognóstico no paciente comatoso. São revisões sistemáticas. Está ali, né? A gente tentando estimar o futuro. A decisão de interromper o tratamento de pacientes comatosos pós-parada cardíaca nunca deveria confiar em um único elemento de prognóstico. O consenso da força-tarefa foi que, para o paciente que permanece comatoso na ausência de confundidores, drogas sedativas, uma abordagem multimodal deveria ser usada, com todos os testes suplementares considerados no contexto do exame clínico. Faremos, então, a nossa revisão aqui pelo exame clínico, biomarcadores, eletrofisiologia e imagem. Começando pelo exame clínico, pela velha e tradicional semiologia. Tá? O que o exame clínico pode nos ajudar do ponto de vista de uma revisão sistemática em relação ao prognóstico? Então, veja, o reflexo pupilar, reflexo corneano e a mioclonia também, a presença de mioclonia. Nós sugerimos usar o reflexo pupilar à luz com 72 horas ou mais depois do retorno da circulação espontânea para predição de desfecho neurológico em adultos, tá? Que estejam comatosos após a parada cardíaca. Recomendação fraca, com uma evidência de confiabilidade muito baixa, mas é um recurso simples e bem barato. Nós sugerimos usar a pupilometria quantitativa com 72 horas, já é um recurso mais sofisticado. Nós sugerimos usar a ausência de reflexo corneano bilateral com 72 horas ou mais depois do RCE para a previsão de desfecho neurológico em adultos que estejam comatosos após a parada cardíaca. Recuperação fraca, evidente de confiabilidade muito baixa. Bom, nós sugerimos usar a presença de mioclonia, ou do status mioclônico, dentro de 7 dias depois do RCE, em combinação com outros testes, para predizer desfecho neurológico pobre em adultos que estejam comatosos após a parada cardíaca. Uma recomendação fraca. Então, fica aqui do exame clínico o reflexo pupilar, o reflexo corneano, mais importantes, com 72 horas, e a presença de mioclonia, ou status mioclônico, 7 dias depois. Né? Biomarcadores. São biomarcadores, uma revisão sistemática. Nós temos aqui, são 4. Tá? Parou, isquemia cerebral, os neurônios começam a liberar. Uma das substâncias é a enolase neurônio específica, e a gente mede no sangue. Também tem a proteína 100, S100B, funciona semelhante. Nós temos aqui a proteína ácida glial fibrilar, e nós podemos também ter a proteína tau. Tá? Esse tau é da letra grega tau. Né? Demorei para entender isso. E ainda
podemos ter neurofilamento de cadeia leve. Vamos ver? Nós sugerimos utilizar a enolase neurona específica dentro de 72 horas do RCE, em combinação com outros testes, para predizer desfecho neurológico de adultos que estão comatosos após a parada cardíaca. Tá? Então, a enolase. Nós sugerimos contra o uso da proteína S100B, dos níveis séricos da proteína ácida glial fibrilar, da proteína sérica tal e do neurofilamento de cadeia leve para predizer desfecho neurológico pobre em adultos. Tá? Então a enolase aqui está ganhando. E a eletrofisiologia? Estamos bem pertinho do fim. Testes neurofisiológicos para prognóstico, revisão sistemática também. Aqui nós temos esses potenciais somatosensoriais evocados. Um recurso interessante. Nós temos também eletroencefalograma não reativo. Nós temos descargas periódicas rítmicas no eletroencefalograma. Nós temos registro de convulsões no eletroencefalograma. Aqui são as convulsões, né? Aqui estão então, convulsões epilépticas no eletroencefalograma. E nós sugerimos, então, o uso da ausência bilateral de onda N20 no potencial evocado somatosensorial sincronizado, tá? PES, em combinação com outros índices para a predição de desfecho pobre em pacientes adultos que estejam comatosos após a parada cardíaca. Uma recomendação fraca e evidência muito baixa confiabilidade. E a imagem? Encerrando. Para prognóstico. Revisão sistemática. Aqui é a razão de massa cinzenta, massa branca, na tomografia computadorizada cerebral. Parou, isquemia cerebral, edema, a proporção de massa cinzenta para massa branca vai diminuindo. E é isto, então, que se busca um ponto de corte. Na ressonância magnética cerebral, ponderada por difusão, nós também podemos buscar alguns achados prognósticos. Assim como na ressonância magnética cerebral, com coeficiente de difusão aparente, no inglês Apparent Diffusion Coefficient, ADC. São recursos, né? Nós sugerimos utilizar a razão de massa cinzenta massa branca na tomografia computadorizada cerebral para a predição de desfecho neurológico de adultos que estejam comatosos após a parada cardíaca. Uma recomendação fraca, com evidência de confiabilidade muito baixa. Todavia, nenhum ponto de corte nessa GWR, né, RCB, para especificidade de 100%. O que a gente busca aqui é especificidade de 100%, porque a gente está falando de prognóstico neurológico no sentido de desligar as máquinas. Né? Então, a gente não pode ter um falso positivo para lesão neurológica irreversível. E a maioria dos testes não tem essa especificidade de 100%. Né? Depende, é lógico, do ponto de corte. Eles estão trabalhando nessa questão. Nós sugeríamos a ressonância magnética cerebral ponderada por difusão ou o coeficiente de difusão aparente, o ADC do inglês, para predizer o desfecho neurológico em adultos que estejam comatosos depois da parada cardíaca. Mas a recomendação é fraca e a evidência é de confiabilidade muito baixa. Prognóstico no paciente comatoso era isto. Nós apresentamos uma revisão do consenso científico e das recomendações de tratamento para suporte avançado de vida em adultos
da American Heart Association de 2020. Nós somos o Laboratório de Ensino por Simulação e por que fazemos isso? Educar é o nosso porquê. Obrigado pela atenção e até a próxima.